Hoje, a Andréia Kiss, que é neuroeducadora, vai falar pra gente da volta às aulas, né? Aí já é um quesito para dentro da escola e apoio que a gente tem que ter dos pais relacionado a esse assunto. Como a gente pode ajudar um filho na adaptação do ano letivo? Porque provavelmente ele pode estar morrendo de medo de voltar às aulas, né? Morrendo de medo. E aquela criança que vai pela primeira vez, muitas vezes o pai não sabe nem como vai ser e tudo. E hoje eu tô com a nossa querida Andréia Kiss, que vai falar justamente com a gente sobre essa questão. Como é que a gente pode apoiar o nosso filho na fase de adaptação? E aí entra a Andréia Kiss, que vem com esse apoio gigantesco, porque quando o assunto é ir para uma matrícula, ir para o colégio, entrar lá na escola, muitas vezes você vai sozinha e você nem dá esse apoio, Sim. né? Como é que a gente pode fazer tudo isso? Olha, a neurociência educacional, ela nos ajuda, né, a traçar algumas estratégias relacionadas ao tipo de rotina em casa, prévio, né, que deve ter sido a conversa Sim. de ontem com a profissional, que a volta às aulas, ela inicia exatamente, nós estamos aí há uma semana, digamos, né, já estamos terminando essa semana, temos mais a próxima semana de férias, contudo, uma semana de retorno gradual. Decisiva, Rotina de sono, toda a parte relacionada à organização do ambiente em casa, dos materiais, né? De como é essa escola que essa criança vai. Se a sua criança não visitou a escola, se o seu filho, sua filha não visitou a escola, quem vai também para a universidade iniciar o semestre letivo na universidade, né? É muito importante visitar o espaço, conhecer as principais pessoas desse espaço, porque o nosso cérebro, ele precisa de previsibilidade. Isso é muito importante para a nossa organização. Agora há pouco o Demóstenes estava falando conosco da terceira idade, né? A melhor idade da nossa vida. Tudo é adaptação, Nós né? estamos com uma população cada vez mais idosa em nosso país e por isso que a gente está pensando em projeto na educação para essa população, em projeto no letramento digital para essa população, em projeto relacionado ao bem-estar, à saúde, né? E nisso entra o ciclo circadiano, por exemplo, que é você organizar o seu horário de exposição à luz, que se inicia no dia, ao nascer do sol, para que à noite você tenha ali, né, toda a exposição hormonal relacionada a uma boa higiene do sono. Isso melhora o foco, a concentração, a nossa saúde mental. Nós estamos no janeiro branco, né? Tudo isso tem relação com a aprendizagem, né? Tudo isso tem relação com toda a nossa organização para enfrentar um novo desafio. E é tudo muito novo, muita vontade de querer estar lá, mas muito medo. Exatamente. A palavra medo vem. Não adianta. Né? Se você está mudando de É o escola, está mudando de cidade, vem toda a parte de fatores sociais e emocionais relacionados ao processo de interação. É um desafio. A criança que está começando a sua vida escolar, ela sai de casa. Lá na casa dela tem tudo que ela já conhece desde que ela nasceu. Ela sabe onde é que está o brinquedo dela. Se ela quer pegar água, já tem essa autonomia, já existe um ambiente propício para isso, ela vai fazê-lo, né? Ela quer ir ao banheiro, ela sabe onde é o banheiro da casa dela. Então tá tudo ali num ambiente natural para a criança. E aí ela vai para a escola. Imagina o tamanho de uma escola para uma criança desse tamanho. Verdade. É enorme, é um ambiente grande, todo mundo tá ali, oi, que linda, vamos! Então, assim, é uma enxurrada de pessoas recebendo essa criança, pessoas que essa criança não conhece. Vai precisar estabelecer um vínculo afetivo em relação a isso. Uma nova adaptação. Uma nova adaptação. Das famílias, inclusive, eu tô falando da criança, Sim. mas as famílias também passam por adaptação, né? Porque você vai confiar, além da proposta, vai confiar nas pessoas que estão ali conduzindo essa proposta. A gente precisa passar segurança para quem está sendo exposto pela primeira vez, e a gente só passa segurança demonstrando apoio, né? Demonstrando confiança. São processos complexos, não é uma receita de bolo. Como é que a gente já começa logo ajudando os alunos nessa dificuldade e muitas vezes em apoiá-los? Qual é o primeiro agir? Vamos trabalhar por etapa. De quem ainda vai levar essa criança pela primeira vez para a escola,
para aquela pessoa que volta às aulas, mas que já teve mudanças de colegas, a gente até falou um pouquinho sobre isso, mas a gente precisa melhorar ainda mais essa fala, de jovens que você vai conhecer, novos jovens que você vai conhecer, nova sala que você vai conhecer, amigos que já foram embora. Como é que a gente pode ajudar? E também a mudança que você falou de escola para ir para uma faculdade. Há diferença. Há diferença, né? A diferença curricular, né? Por isso que todas essas expectativas precisam ser alinhadas com o tempo, né? Se você vai fazer a mudança de escola, você precisa fazer essa mudança de maneira bem realista para o seu filho, para sua filha, para sua criança, né? Quando você começa a organizar todo o ambiente em casa, todos os materiais, e aí você vai apresentar esse espaço, né, para o estudante, você observar quem que esse estudante quem vai atender diretamente esse estudante, né? Se puder conhecer a professora da turma, além da coordenação. Se essa criança, se esse estudante tiver uma necessidade específica relacionada à adaptação da proposta curricular, é muito importante alinhar essa expectativa também. Por exemplo, uma criança com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, TOD, dislexia, TEA, é muito importante alinhar essa expectativa relacionada ao plano individualizado que a escola vai organizar junto à equipe que atende essa criança. Alinhar essa expectativa com a equipe, além dos familiares, é um tripé muito importante para a gente garantir o sucesso acadêmico na nova trilha de aprendizagem da criança, do estudante em geral, na verdade. Com certeza. Olha só o que você falou dessas dificuldades, porque às vezes a própria mãe não sabe que esse filho tem essas dificuldades. Você às vezes vai descobrir no momento que ele for para a escola. Essas dificuldades, elas começam a aparecer ali no desenvolvimento das funções executivas, desenvolvimento da atenção, da memória. Na primeira infância ainda, a gente consegue observar essas dificuldades. No ambiente escolar, por quê? Porque é um ambiente sistematizado. É um ambiente no qual todos os processos estão organizados, digamos, em caixinha, e o indivíduo precisa, né, recrutar todas essas habilidades dentro de um padrão, digamos assim, né? E aí é o menor sinal, né, quando a escola sinaliza alguma coisa, é muito importante a gente buscar. Muitas vezes as famílias já vêm também, né, com a criança já em processo, né, de investigação. Tudo isso nos ajuda a melhorar as nossas estratégias. Quando a gente tem uma criança que precisa de uma intervenção clínica, né, extra-escola, que precisa de uma estimulação cognitiva extra-escola, é muito importante que equipe, escola e família estejam alinhadas, porque a prioridade é o desenvolvimento do estudante. Pronto, quando a gente fala de matricular um filho na escola, muitas vezes essa mãe nem leva essa criança para essa matrícula. O que você tem para falar sobre isso? Olha, é muito importante que o estudante conheça o ambiente para o qual ele vai passar boa parte do ano dele e do dia dele, né? No geral, as nossas crianças, os nossos estudantes, eles não têm tanta dificuldade em conhecer algo novo. Muitas vezes isso está mais na gente. A gente fica com aquele receio da mudança, porque nós já temos essa rigidez relacionada a isso, já nos adaptamos às pessoas, já nos apegamos, né? E muitas vezes as nossas expectativas negativas, elas são validadas como expectativa da criança, por exemplo, quando não é realidade. Você falou. A criança, na hora que ela chega, ela já vai começar a interagir. Você falou algo tão interessante agora. Eu não sei quem foi, não sei se foi daqui, alguma das mães daqui, eu não sei nem se não foi as meninas aqui. Mas teve uma pessoa, não sei se foi amiga também, que disse que levou a criança pela primeira vez para a escola. Quando chegou lá, ela estava numa expectativa gigante de que a criança iria querer voltar com ela para casa. E a criança ficou tão feliz de ter chegado no local, nem ligou que a mãe chorou de saber que a filha não estava nem aí para ela. Isso acontece. Isso acontece mesmo, Isso acontece. Né? A adaptação escolar é uma caixinha de surpresas, né? Nós temos estratégias já dentro do esperado. Isso tem relação com a experiência da gente, a mãe que né, tá mais no processo de adaptação. Que a própria criança, Por né? isso que eu falei que a adaptação também tem relação com a família, porque assim, a criança, ela pode ficar tranquila no ambiente. Inclusive, por exemplo, essa criança que você falou, ela pode passar um mês
muito bem, e depois que ela observar o estabelecimento de rotinas, aí ela vai ter uma certa resistência. Isso pode acontecer. Tem Pode criança, no início ela ir super bem e depois ela tem querer criança voltar. que passa 3, 4 meses, o primeiro semestre, tem criança que passa o ano inteiro e no ano seguinte é que vai ter alguma resistência relacionada à organização do processo escolar. Por isso tem que São observar desafios. tudo, né? É muito importante observar, alinhar expectativas, dialogar com a escola, confiar na equipe, levar todas as suas dúvidas e inseguranças, para que a gente entenda como agir da melhor forma, porque a grande prioridade, repito, ela é a criança no processo. E nessa adaptação, Andréia, o que vai acontecer muito dentro dessa escola? É que, de repente, as práticas que aquela criança tem dentro de casa realmente vai mudar, porque dentro da escola é diferente. É um ambiente coletivo, por mais que se atenda individualmente a criança, ela é um indivíduo no espaço coletivo. São novos desafios. O brinquedo da casa dela, que ela pegava para ela brincar, a quantidade de tempo, por exemplo, que ela quisesse, ela vai dividir com alguém, ela vai pegar e algum colega vai querer brincar também, né? Algumas regrinhas relacionadas aos momentos de lanchar, sair da sala de referência, né, que é a sala de aula, para ir para outros ambientes, estar o tempo todo atenta ao grupo, né, estar no grupo. Tudo isso são desafios novos e muito complexos para a criança que está começando a sua vida escolar. André, no seu ponto de vista, quem tem vivenciando o que você tem vivenciando nesses últimos anos e até esses bate-papos que a gente tem a cada semana aqui dentro do programa, ou a cada 15 dias, eu queria muito que você me falasse o que se torna hoje mais difícil na hora dessa acessibilidade, dessa assistência. Quem dificulta mais e quem precisa melhor ser trabalhado para ajudar um filho, ou é vice-versa? Você está falando do processo de adaptação? Sim. Olha, o processo de adaptação, ele é um processo muito complexo, né? Que precisa de um jogo de cintura da equipe da escola e da família. Sim. É um processo delicado, porque você imagina que você vai deixar a sua criança com uma professora que a equipe te apresentou, então você está confiando na chancela da escola, né? Naquele profissional que é o profissional da escola. Você ainda não tem vínculo afetivo com aquele profissional, por exemplo. Eu adoro a professora da minha filha porque ela me conta isso. Quando a minha filha sente alguma necessidade, a professora intervém dessa forma e dessa forma. Você ainda não tem esse portfólio, digamos assim. Você vai confiar exclusivamente na proposta pedagógica da escola. É muito importante a predisposição em demonstrar essa confiança, mesmo que não seja uma confiança estabelecida. É aí onde entra o diálogo e o alinhamento das expectativas. Vai ter aquele momento que provavelmente o que você vinha falando, que a criança vai chegar e vai dizer, não gosto mais da minha professora. Por exemplo, se a professora não deixa a criança muito tempo com um brinquedo específico e coloca esse brinquedo em rodízio, a criança acha que a professora está tirando o brinquedo dela, por exemplo. E aí ela vai chegar em casa e vai falar, a tia tomou o meu brinquedo. A tia pegou o meu brinquedo. Depende muito de como é esse ambiente cultural em casa também. Porque se a mãe fala em casa, olha, eu vou te tomar o teu brinquedo, é assim que a criança vai se expressar a respeito, entende? E aí a mãe já vai pensar, nossa, mas o que está acontecendo? Já não estou gostando, né? E aí, porque aí por ela exemplo, vai pensar, do mesmo jeito que ela age, a professora reagiu com a minha filha. pode ser também. Aí os mais velhos, né, as crianças do ensino fundamental, com horários específicos mais restritos, né, são desafios que acontecem nesses ambientes sociais, que hoje, cada vez mais, como a gente tem um ambiente permissivo, mais naturalizado, é muito comum quando o indivíduo vai para um ambiente coletivo que ele precisa seguir certas regras, ele tenha essa dificuldade e isso cause um certo dissabor, né? Seja na atividade, seja no ambiente de interação. Por isso o diálogo, ele é essencial. Andréia, no ano passado a gente bateu muito na tecla aqui dentro do programa de tecnologia. E nos últimos programas a gente tem falado muito sobre isso também e sobre algumas mudanças. Esse ano é um ano também de mudanças, né? De muitas Quando mudanças. o assunto é levar um filho para se adaptar a um novo modelo de regras. Exatamente. Por exemplo, a tecnologia é uma delas, né? Eu acredito que sobre o que nós temos conversado, né, inclusive o presidente, né, já sancionou, né, se eu não Sim. me engano, a gente vai precisar se adaptar a isso, mas são mudanças que vão nos gerar desafios
Mas eu acho que não vai ser um desafio tão complexo, não. Eu acho que Sabe vai ser por quê? muito bom também. Não, e eu tô falando da implementação mesmo, porque assim, o indivíduo, quando ele age no coletivo, ele tende a se comportar da maneira que aquele ambiente preconiza, da maneira que a maioria estão se comportando. Então, se naquele ambiente não me é permitido a utilização, por exemplo, do celular, eu não vou utilizar. Eu acredito que isso vai precisar ser alinhado mais com a família do que com os estudantes na escola. Até porque na escola, a utilização dessa ferramenta já é uma utilização controlada. Qual é a minha grande crítica? A minha grande crítica são aos intervalos mesmo. Porque assim, no intervalo é que a gente precisa proporcionar a interação deles. Né? E eles só conseguem, de fato, desenvolver essas habilidades sociais no momento do intervalo se eles não tiverem o recurso na mão para interagir, para conversar, para ir brincar, para ir correr, para ir fazer algum esporte nesses momentos. Por isso que é boa essa conversa da gente agora, que antecipa essa chegada às escolas. Exatamente. A mãe e o pai já vai logo ali, ó, uma conversinha no pé do ouvido, dizendo, meu filho, sim, esse mês de férias foi muito bom, né? E vai continuar sendo bom. Mas exatamente, essa prática aqui já começa tirando o vício. Indo gradualmente dormindo mais cedo, já precisa organizar o horário de dormir para respeitar, né, os hormônios do sono, né, para trazer o cortisol durante o dia. O cortisol é importante, ele não é só causador de doenças, não, né? Tudo isso é a questão do excesso, né? Quem vai para a universidade precisa entender como que os professores, como que a coordenação trabalha o currículo do curso que você vai fazer, né? Geralmente quem está indo para a universidade, por exemplo, escolheu o turno da noite. A maioria dos adolescentes, eles querem estudar à noite, porque eles já querem trabalhar, porque eles querem fazer outra coisa durante o dia. A disciplina relacionada a isso precisa ser ainda maior, porque você vai estudar à noite, se você for trabalhar durante o dia, né? Você à noite pode estar mais cansado. Então a gente tem que organizar tudo isso direitinho, né? Para que a gente consiga, de certa forma, ter essas estratégias dentro de um planejamento que seja eficaz ao longo do ano. Muito bom. Você quer deixar dicas? Ainda mais umas duas dicas aí? A principal dica é: descanse bem, se prepare para o ano letivo que vai começar, alinhe as expectativas, as famílias, as dúvidas que restarem ou as dúvidas que estiverem aí que não foram tiradas, procurem as escolas, a universidade, conversa com a sua criança. São propostas realistas, são expectativas realistas, tá certo? Eu queria aproveitar esse momento e dizer para vocês que a Andréia Kiss é neuroeducadora. Você sabe que muitas vezes você tem uma dificuldade muito grande de encontrar um profissional para você chegar e buscá-lo em clínicas, buscá-los até como apoio de uma certa forma. E vocês estão tendo a oportunidade de estar sempre aqui com uma profissional que está orientando vocês. Então eu gostaria muito que quem assiste o nosso Bom Dia tirasse muito proveito de cada momento que você vem para o nosso programa, sabe, Andréia? Porque eu acho que é daí que você consegue descobrir vários pontos que às vezes você não consegue. Até mesmo em escola. Hoje a gente sabe que tem muitas pedagogas que estão nos ensinos, mas não é o suficiente. Elas vão dar uma luz para você procurar aquele profissional que vai te ajudar a trabalhar com esse jovem, trabalhar com essa criança e muitas vezes também saber lidar com essa situação indo para a escola. Então tudo que vocês estão recebendo, desculpa, a verdade, a realidade, muito de graça para vocês dentro do nosso programa, é um presente que o Sistema Dia de Comunicação e esses profissionais que estão aqui com a gente estão entregando na mão de vocês. Porque tudo que a gente vê as pessoas reclamarem é a condição de buscar um neurologista, um psicopedagogo, um neuroeducador que a gente sabe que a gente não encontra em qualquer lugar. Então eu quero lhe agradecer por fazer parte desse quadro com a gente aqui, para alertar a população, mas principalmente ajudá-las. De repente não é um problema nem de doença, mas é um problema às vezes de consciência. Exatamente. Nós estamos falando aqui de habilidades metacognitivas, que é exatamente a questão da conscientização. E assim, eu também sou só agradecimentos ao Sistema O Dia, a você, Vanusa, aqui no programa Bom Dia News, porque nós estamos levando neuroeducação para sua casa. É um quadro totalmente disruptivo, totalmente gratuito, dentro do âmbito educacional, para que a gente consiga estabelecer metas precisas, metas
ferramentas conscientes que vão evitar, inclusive, o adoecimento da sociedade prevenção. de maneira geral. A gente fala da neurociência educacional, que é a neurociência da aprendizagem. A gente não fala só de escola, a gente Verdade. aprende dentro da escola, fora da escola, em todos os nossos processos de interação. Além da profissional, tem mãe qualificada, mãe que talvez você se espelhe nela. Então, parabéns, tá, Andréia? Eu que agradeço, Sempre minha muito gente. bom. Muito obrigada a vocês também por acompanharem. Quem quiser entrar em contato, quem quiser se aprofundar Quem quiser mais. entrar em contato, meu Instagram, andreakiss.neuroedu, lá tem o link do meu WhatsApp. O Instituto Córtex de Teresina, a partir de fevereiro, já estará de portas abertas também para receber você, para alinhar expectativas relacionadas às dificuldades de aprendizagem. Nós teremos profissionais para te ajudar também, tudo à luz da neuroeducação. E vem aí novidade aqui no Bom Dia, a gente quer você perto da gente também, não é verdade, Sam? Estamos juntos.